Nos últimos dias, todos os olhos do cenário político brasileiro se voltaram para o Supremo Tribunal Federal. O motivo é o julgamento histórico que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de participação em uma trama golpista. Na abertura desse processo, o ministro Alexandre de Moraes deixou recados firmes e diretos que não passaram despercebidos. Ele falou sobre impunidade, sobre a tentativa de anistia, criticou a pressão feita pelo governo dos Estados Unidos, reforçou o compromisso da Corte com o devido processo legal e ainda fez menções que atingiram diretamente aliados próximos de Bolsonaro, como o deputado Eduardo Bolsonaro. Cada um desses pontos carrega mensagens políticas e jurídicas que podem redefinir os rumos não só do processo, mas também da relação entre instituições do Brasil. Vamos destrinchar cada um desses recados para você entender o peso das palavras de Moraes e as consequências que podem vir a seguir. Primeiro ponto: a questão da anistia e da impunidade. Sem citar nomes, o ministro foi categórico ao rejeitar a ideia de perdoar os envolvidos nos atos golpistas. Moraes lembrou que a história mostra que a impunidade nunca traz pacificação, mas sim cicatrizes traumáticas na sociedade. Na prática, ele está respondendo a setores políticos que defendem uma anistia como caminho para virar a página. Moraes deixou claro: confundir pacificação com omissão é perigoso. Para ele, tolerar esse tipo de conduta seria não apenas desrespeitar a Constituição, mas também abrir espaço para novas tentativas de golpe. É um recado duro, que mira diretamente discursos de aliados do ex-presidente que insistem em relativizar o 8 de janeiro. Segundo ponto: a pressão dos Estados Unidos. Outro trecho forte do discurso foi quando Moraes revelou que houve uma tentativa de submeter o STF ao crivo de um Estado estrangeiro. Ele falava das pressões vindas do governo Donald Trump, que chegou a aplicar sanções contra ministros da Corte, incluindo Moraes. Trump cancelou vistos, bloqueou bens e até usou o julgamento de Bolsonaro como justificativa para impor tarifas sobre produtos brasileiros. Para Moraes, isso foi uma ação inédita e traiçoeira, que tentou coagir a justiça brasileira. Sua resposta foi enfática: o STF não se curvará a pressões internacionais. Esse posicionamento reforça o papel do tribunal como guardião da soberania nacional e envia um sinal para dentro e fora do Brasil de que o processo seguirá independente. Terceiro ponto: o devido processo legal. Moraes também tratou de uma crítica recorrente: a de que os réus não teriam um julgamento justo. Ele frisou que o Supremo está respeitando todos os princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e análise de provas. O ministro afirmou que ninguém será condenado sem provas acima de qualquer dúvida razoável. Se houver evidência de inocência ou mesmo dúvidas relevantes, os réus serão absolvidos. Essa fala busca legitimar o julgamento perante a sociedade, reforçando que não se trata de perseguição política, mas de um processo jurídico amparado na Constituição. Quarto ponto: a competência do STF. Outro recado importante foi a lembrança de que a Constituição, de 1988, deu competência penal ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa que o tribunal não está extrapolando funções, como alguns críticos sugerem, mas apenas cumprindo seu papel. Moraes classificou o julgamento como um desdobramento natural da função do STF e reiterou que a Corte não está se afastando do que a lei determina. Esse é um argumento que fortalece a posição institucional do Supremo e desmonta a narrativa de que haveria abuso de poder. Quinto ponto: menção a Eduardo Bolsonaro. Por fim, Moraes trouxe para a cena o nome de Eduardo Bolsonaro. Ele mencionou um inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República para investigar se o deputado atuou para pressionar o governo americano a sancionar autoridades brasileiras, numa tentativa de enfraquecer a ação penal contra seu pai. Esse detalhe mostra que a investigação pode avançar ainda mais e atingir diretamente pessoas do círculo íntimo de Bolsonaro. Ou seja, o processo não se restringe apenas ao ex-presidente, mas pode se expandir para aliados que tentaram interferir no desenrolar da justiça. Conclusão: em resumo, a fala de Alexandre de Moraes na abertura desse julgamento foi muito mais do que uma formalidade. Foi um discurso político, jurídico e simbólico. Ele rejeitou a anistia, enfrentou pressões externas
reafirmou o compromisso com o devido processo legal, lembrou da competência do STF e colocou Eduardo Bolsonaro no radar. Cada uma dessas mensagens tem impacto direto no rumo do processo e no futuro político do país. O que está em jogo não é apenas a responsabilidade de Bolsonaro e dos demais réus, mas também a forma como o Brasil vai lidar com ataques à democracia e se posicionar diante de pressões internacionais. O julgamento ainda está no início, mas já é possível perceber que será um divisor de águas. O STF está determinado a mostrar que não há espaço para omissão, que a Constituição precisa ser respeitada e que, diante de tentativas de golpe, a resposta tem que ser firme. E você? O que acha? Esse julgamento será capaz de virar a página e consolidar a democracia? Ou vai aprofundar ainda mais as divisões no país?